Prólogo. Você não está curiosa sobre o que eu fiz com isso? Rona não conseguia acreditar no que estava acontecendo diante de seus olhos. Ela estava apenas curiosa sobre o estado de espírito atual de Cinderela, imaginando se aquela pessoa ainda queria matá-la. Enquanto a boca escancarada de Rona não fechava, o sorriso de Cinderela floresceu ainda mais brilhante, como se estivesse gostando da situação. Cinderela pegou uma calcinha e balançou na frente de Rona. Foi assim que usei sua calcinha. Um som farfalhante foi ouvido. O que Cinderela estava tentando fazer agora? Rona, incapaz de conter sua curiosidade, olhou para baixo e engasgou bruscamente. Cinderela levantou a saia e revelou um membro reto completamente. Isso mesmo, um membro de homem. A visão desse órgão vermelho escuro e volumoso parecia deslocado com o rosto delicado de Cinderela. A coisa pulsante e veiosa se contraiu sob o olhar de Rona, uma gota de fluido transparente escorreu por seu comprimento. Rona não conseguia fechar a boca enquanto olhava para a masculinidade de Cinderela. Era a primeira vez que ela via a masculinidade de um homem, mas surpreendentemente, ela não sentiu repulsa. O pensamento disso entrando nela a fez se sentir um pouco enjoada, mas também uma estranha sensação de antecipação a fez engolir novamente. Não, o que estou pensando? Rona engoliu em seco repetidamente, prendendo a respiração, com medo de que Cinderela ouvisse o som. Naquele momento, Cinderela embrulhou o líquido com a calcinha de Rona. Enquanto tentava suprimir o riso diante da expressão cômica e de olhos arregalados de Rona, a mão começou a se mover lentamente. Um gemido baixo escapou daqueles lábios vermelhos. Ah, é tão bom! Sim! Cinderela! Rona não conseguia acreditar no que estava acontecendo diante de seus olhos. Ontem mesmo, ela não tinha encomendado roupas e acessórios para ajudar Cinderela a se preparar para o baile? E hoje, ela estava assistindo Cinderela satisfazendo-se com sua calcinha? Como você descobriu? Desculpe, Cinderela. Simplesmente aconteceu. O ar hostil fez a respiração de Rona ficar presa na garganta. Como ela sabia que tinha espiado seu diário? Ela deixou rastros. Enquanto os olhos de Rona reviravam de ansiedade, o sorriso de Cinderela se aprofundou. Não deveríamos ser justos? Se você está arrependida, me mostre suas 2 colinas de mel. Só para olhar. Obrigada, irmã. Sobrecarregada com o quão longe a situação tinha se agravado, Rona cedeu sem perceber. Cinderela sorriu brilhantemente e expressou gratidão. Apesar da situação tensa, o som peculiar de fricção do tecido contra a pele fez cócegas em seus ouvidos, enquanto Cinderela continuava a acariciar o membro entumecido. Mas a mão que apertava o membro parou por um momento. Cinderela olhou para Rona como se estivesse se perguntando o que ela estava fazendo. A situação era confusa, mas uma coisa estava clara: Rona não deveria provocar Cinderela. Incapaz de suportar a pressão do olhar de Cinderela, Rona fechou os olhos com força e tirou o vestido. Seus ombros arredondados estavam totalmente expostos, e seus modestos seios, contidos em suas roupas íntimas, apareceram. A pressão do olhar de Cinderela não cessou, então Rona hesitou antes de desfazer as alças de sua calcinha. Seus amplos seios transbordavam de seus confins. Banhados pela luz do sol que entrava pela janela do sótão, seus seios pálidos brilhavam ainda mais justos. Deitada, seus seios se abriram como pratos macios. Cinderela, observando os seios de Rona sem expressão, soltou um suspiro quente e de repente se curvou. Enquanto olhava para a poeira flutuando no ar, Rona, buscando uma fuga da realidade, sacudiu a cintura quando sentiu a sensação quente e úmida envolvendo seu peito. Espere, Cindy. Espera, olha só. Chupar meus peitos é... Rona não conseguia continuar falando direito. Toda vez que Cinderela mordiscava e mordia seus seios, um doce e desconhecido gemido escapava de seus lábios. Ela só queria que ele olhasse, mas Cinderela estava livremente colocando sua boca nos seios dela.
Ela queria repreender Cinderela, mas, dada a situação, o melhor que ela podia fazer era tentar impedir isso. Ela agarrou a cabeça loira enterrada em seu decote, tentando puxá-la para longe. Mas suas mãos não tinham força. Toda vez que os lábios de Cinderela sugavam seus seios com força, uma sensação de formigamento como se tivesse sido atingida por um raio se espalhava da cabeça aos pés. Ah, pare. Ah, é muito. Como as coisas chegaram a esse ponto entre ela e Cinderela? Rona fechou os olhos com força, e uma vaga lembrança do dia em que ela se lembrou de sua vida passada surgiu em sua mente. Capítulo 1. Isso deve ser um sonho. Rona, encostada na cabeceira da cama, estava bagunçando o cabelo em frustração. Ela estava em um estado tão grave que suas mãos tremiam mesmo quando ela ficava parada. Ela não conseguia acreditar na situação em que estava agora. É absurdo o suficiente ter transmigrado para um romance. Mas transmigrar como a meia-irmã perversa que atormenta Cinderela e encontra um fim miserável. Além disso, este romance não é para o público em geral. Rona transmigrou para o cruel conto de fadas censurado Cinderela sem sangue nem lágrimas que ela havia lido em sua vida anterior. Ela percebeu que havia transmigrado ontem mesmo quando estava alegremente atormentando Cinderela e tropeçou, caindo com força no chão. Depois de desmaiar de uma concussão e acordar na cama, ela recuperou suas memórias de sua vida passada. Sem querer, a informação fluiu para sua mente, deixando-a perfeitamente ciente do enredo do romance. De todas as coisas, por que tinha que ser esse romance e não outro? Diferentemente do típico conto de fadas Cinderela, Cinderela sem sangue nem lágrimas foi criado para emocionar os nervos dos leitores. Em vez de focar na felicidade de Cinderela, este romance focou em sua vingança. Cinderela, a única filha de uma família nobre rural. O termo Cinderela originalmente significa menininha de cinzas, um termo depreciativo. No entanto, para enfatizar que o romance foi inspirado no conto de fadas, o autor nomeou a protagonista de Cinderela. O pai de Cinderela, que perdeu sua esposa cedo, a amava muito. Um dia, uma grande guerra estourou no continente. Como um cavaleiro, ele partiu para o campo de batalha, deixando a jovem Cinderela para trás. Com a guerra se arrastando mais do que o esperado e a situação do país em caos, ficou incerto se seu pai estava vivo ou morto. Neste ponto, uma mulher alegando ser a esposa de seu pai apareceu com sua filha. Mas, na verdade, ela não se casou com o pai. Foi um golpe de casamento. A madrasta astuta, que havia enganado a ingênua Cinderela com suas palavras eloquentes, instalou-se na casa. Ela, junto com sua filha, atormentava Cinderela todos os dias. Em um conto de fadas típico, Cinderela suportaria a solidão e a tristeza, talvez dançando com ratos e cachorros para passar cada dia. Mas Cinderela sem sangue nem lágrimas era diferente. Cinderela, suportando seu tormento, sonhava com uma vingança implacável. No dia do confronto final, Cinderela, tendo despertado seus poderes mágicos, compareceu ao baile. Até aquele momento, a madrasta e a meia-irmã tolas não notaram o olhar arrepiante de Cinderela. No baile, Cinderela capturou o coração do príncipe encantado. Como a história focava principalmente na vingança, houve muito poucas cenas românticas com o príncipe. De qualquer forma, tendo conquistado o apoio do príncipe, Cinderela começou sua vingança sangrenta contra a madrasta e a meia-irmã. Os detalhes de sua vingança são horríveis demais para serem descritos completamente, mas, como convém a uma história com classificação para adultos, foi um festival sangrento cheio de violência. Cinderela, usando sua magia despertada, atormentou repetidamente a madrasta e a meia-irmã em fuga, levando-as à beira da morte e sentindo uma fome insaciável por vingança. Mesmo depois de uma vingança tão esperada, nunca foi o suficiente e deixou um vazio. Por fim, movida pela vingança, ela matou todos que ficaram do lado da madrasta e da meia-irmã, até mesmo o padeiro que fez um comentário sarcástico por diversão, transformando a vila em ruínas. O príncipe, agora do lado de Cinderela, era indiferente à destruição da vila remota. Cinderela atormentou repetidamente a madrasta e a meia-irmã,
curando-as com magia de recuperação a cada vez, antes de finalmente jogá-las no ar, fazendo-as explodir no ar, e então reanimá-las usando habilidades de necromante. Assim, a mãe e a filha, que tentaram enganar uma vez, enfrentaram um destino pior que a morte por um mês. No grande final, Cinderela transformou as duas, agora zumbis, em soldados de seu exército necromante, finalmente completando sua vingança sangrenta. Ela os reconheceu como seus subordinados, suas almas completamente apagadas. Apesar do enredo centrado na vingança, o romance termina com Cinderela conquistando uma posição de destaque como feiticeira no reino, como se quisesse criar à força um final feliz. Corta a cena. Enquanto Rona relembrava o enredo do romance, seu rosto empalideceu. Não era apenas sobre morrer, tornar-se parte do exército do necromante e sofrer após a morte era um destino cruel demais para suportar. Como ela poderia ter acabado transmigrando como uma vilã encontrando um fim tão trágico neste romance horrível? Quando as memórias de sua vida passada fluíram perfeitamente, suas memórias passadas ficaram nebulosas. A única lembrança clara era dela atormentando a pobre Cinderela. Felizmente, sua mãe era a principal atormentadora, enquanto Rona só fazia brincadeiras infantis. No entanto, da perspectiva de Cinderela, qualquer forma de tormento era a mesma. É provavelmente por isso que ela transformou Rona em parte do exército necromante também. Já que puxar meu cabelo e dar tapas em minhas bochechas não me acorda há horas, isso não deve ser um sonho. Não posso ficar assim. Em que parte do romance estou agora? Rona, com o cabelo agora uma bagunça emaranhada, silenciosamente se desesperou. Nesse momento, houve uma batida, seguida pela voz de uma mulher de meia idade. Era uma voz familiar, a mãe de Rona.